Essa simpática irmã é a irmã Patrícia. Quero agradecer a ela pelo convite de estar aqui hoje. E talvez ela ainda não saiba, mas quase que eu não vim, porque essa noite eu passei a noite com febre, com muitas dores de cabeça e estava no hospital até ainda há meia hora, 40 minutos atrás, mais ou menos. Mas graças a Deus estamos já nos restabelecendo, estamos aqui firmes e fortes de novo. O Sael já estava preparado com a sua Bíblia para tomar este lugar, caso eu não pudesse vir, mas ele deu um bom dia aqui, um feliz sábado bastante fervoroso com a igreja, e eu quero ver agora, Sael, se a igreja dá um bom dia, um feliz sábado mais forte do que deu para você. Bom dia, igreja! Bom dia. Feliz sábado, povo de Deus! Sejam bem-vindos ao Dia Mundial da Alegria, o dia de sábado. Que Deus abençoe a sua presença aqui na igreja, na casa de Deus. Bem, hoje é o primeiro sábado do mês e, como de costume, o primeiro sábado do mês é o sábado missionário. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem que Deus tem para cada um de nós sobre o chamado, certo? Mas antes eu gostaria de dizer para você que a mensagem de hoje precisa causar um impacto no nosso coração, na nossa vida. Precisa causar um impacto da melhor forma na sua vida também. Aliás, nem sempre nós somos bons transmissores da mensagem, não é? Geralmente, os maridos não transmitem as mensagens da melhor forma para as esposas, porque às vezes falta um pouco de sensibilidade. Um dia, a esposa viajou e o esposo ficou sozinho em casa, com as crianças e com toda a casa para cuidar. E a esposa, como dedicada que era, ela deixou ali um checklist para o esposo não se perder em nada. Para cuidar bem das plantas, para cuidar bem da cozinha, para cuidar das crianças também. E depois desta longa viagem, quando ela chegou no destino, a primeira coisa que ela fez, ela ligou para casa. E ela começou a conferir item por item com o seu esposo. E como é que está meu jardim, esposo? E o esposo disse, está maravilhosamente bem. Como estão as crianças? Estão muito bem, já estão na escola, ok? E como está a minha cozinha? Não, a sua cozinha está limpinha, pode deixar que eu mesmo estou cuidando dela, ok? E o gatinho, você deu água para o gatinho hoje? Ele diz, olha, seu gatinho morreu. Ela quase teve um ataque do outro lado da linha e diz, como que você me dá essa notícia assim? É um impacto muito grande, eu podia cair agora de um ataque do coração, como é que você vai dizer que o gatinho morreu? E ele disse, olha, querida, eu não sei como dar essa notícia, a melhor forma de dizer que alguém morreu é que ele morreu. Não, você tinha que preparar o meu coração, disse ela. Mas como que eu deveria fazer isso? No primeiro dia que eu ligasse, você ia dizer assim, o seu gatinho subiu no telhado. No segundo dia que eu ligasse, você ia dizer, olha, o seu gatinho, ele escorregou do telhado. Até que no terceiro dia você ia dizer assim, o seu gatinho caiu do telhado. No quarto dia que eu ligasse, você ia dizer, ele está gravemente ferido. E até que na quinta vez você ia dizer assim, ele não resistiu aos ferimentos e não está mais entre nós. É a melhor forma de causar um impacto, porque é uma notícia muito forte, não é? O esposo então aprendeu a lição, eu disse, fica tranquila, da próxima vez eu vou saber dar a notícia e causar um impacto certo no teu coração, tá bom, esposa? Ok. Passaram-se uns dias e a esposa ligou de novo e lá começou o checklist. Como é que está a cozinha? Está ótima. E como é que está o jardim? Está maravilhosamente bem. E as crianças já estão na escola, fica tranquila que eu estou cuidando de tudo. E como está minha mãe, querido? Olha, sua mãe subiu no telhado. Como podemos ver, nem sempre somos bons causadores de impacto, não é? Mas que nesta manhã o Espírito Santo de Deus nos use para causar no seu coração o impacto da mensagem desta manhã. Antes, porém, eu gostaria de pedir ao meu amigo do som ali para que soltasse um vídeo que nós vamos assistir aqui e em seguida continuaremos. Eu sou o Detla. Valquíria. Daniel. Ana Manuela. Ide Jadson. Renata. Alexandre. Jaqueline. Arlen. Miguel. O que você tem de parecido com estes jovens? Teologia. Direito. Jornalismo. Médica missionária. Pedagogia. Administração. Contábil. Teologia. Um sonho. É, um sonho. Dizem que quem não sonha não vive, apenas respira. E então,
Qual o seu sonho? Mas deixa eu mudar essa pergunta. Qual o tamanho do seu sonho? Até onde você está disposto a chegar para realizar seu sonho? Garra. Coragem. Vontade. Perseverança. Fé. Superação. Força. Disciplina. Equilíbrio. Realização. Realização. É exatamente este o resultado dos que correm atrás do seu sonho e não perdem tempo. Buscam forças do alto e descobrem que, por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é sempre maior para você. Quando viemos comportar nessas férias, nós viemos em busca da realização dos nossos sonhos. Mas percebemos que o sonho de Deus em nossa vida é muito maior. O que tornou as nossas férias muito maior do que aquilo que esperávamos. O trabalho é cansativo, o trabalho desgasta, mas Deus ele colocou em nosso coração que nós devíamos ir além e buscar as pessoas para Ele. Além de vender livros, que é algo normal que nós fazemos, nós resolvemos ir na casa das pessoas, descobrir quais delas gostariam de conhecer verdadeiramente a esperança que nos move. Fizemos uma pesquisa bíblica. Visitamos as pessoas em suas casas e aí descobrimos pessoas sedentas pela palavra de Deus. Foi com grande emoção que numa tarde, visitando uma tarde de 3 horas apenas de visita, nós conseguimos mais de 53 interessados em descobrir muito mais sobre a palavra do Senhor. E aí nós nos dispusemos a estar sábado à tarde visitando essas pessoas. E com muito carinho, essas pessoas têm nos recebido em suas casas. E elas têm gostado cada vez mais de aprender tudo aquilo que Deus tem para elas, para a vida delas. As nossas férias estão acabando. E o que faríamos para deixar essas pessoas mais próximas em contato com a palavra do Senhor? Aí surgiu a ideia do final de semana com Deus. Um final de semana que começou na sexta, continuou no sábado e terminou no domingo. Uma semana toda especial. Nós nos mobilizamos, distribuímos convites por todo o bairro para convidar as pessoas a participarem desse final de semana com Deus. Muitas chegaram lá, receberam um caloroso abraço da nossa equipe. Os louvores estavam todos voltados para eles. A Bíblia, alguns não sabiam como manusear a Bíblia. Ajudamos eles a manusear e aprender a usar a Bíblia. E muitos deles começaram a gostar. No sábado, começou na sexta, no sábado, até uma pessoa que estava conosco trouxe outra pessoa com ela, para que conhecesse toda aquela programação maravilhosa que estávamos apresentando. Deus realmente fez a diferença no final de semana com Deus. Cada um de nós é de um lugar diferente. Cada um de nós também tem sonhos diferentes. Nós viemos aqui e corremos atrás dos nossos sonhos. E Deus realizou os nossos sonhos para que nós voltássemos para a faculdade. Mas Deus fez muito mais. Realizou o sonho dele em nossas vidas. O nosso trabalho aqui está terminando, mas o fruto do nosso trabalho ficarão aqui. Histórias como esta mostram que quem acredita sempre alcança. Mas foi uma das muitas histórias vividas por jovens que acordam cedo, colocam os joelhos no chão e confiam no Deus, que é especialista em realizar sonhos. Afinal, é Ele mesmo quem coloca os sonhos em nosso coração. E se Ele coloca, Ele paga a conta. Junte-se aos que correm atrás dos seus sonhos. Não perca tempo. Venha, Associação Brasil Central, fazendo parte de seus sonhos. Ok, muito obrigado. Aqui nós vimos um vídeo de uma equipe de colportores estudantes que nas férias de janeiro deste ano estiveram se dedicando na cidade de Anápolis e levando a mensagem, a palavra de Deus através da literatura da nossa igreja e também através dos estudos bíblicos que eles conseguiram. Pela graça de Deus, após terem concluído um final de semana com Deus, as pessoas então foram entregues para que os irmãos da igreja assumissem os estudos bíblicos. E na próxima quarta-feira, eu, juntamente com o pastor Neto, estaremos indo lá e batizando já 4 destas pessoas que estudaram a Bíblia nestes 6 meses e tomaram a decisão ao lado de Cristo. Esse é o chamado que Deus faz aos jovens da nossa igreja. O Sael está me acompanhando hoje. O Sael, além de colportor, ele é também o líder do projeto Sonhando Alto.
O projeto Sonhando Alto é para aqueles jovens que têm grandes sonhos, mas que dentro desses sonhos inclui servir a Deus através da sua obra. Como você, jovem adventista, pode fazer parte da obra de Deus se engajando no projeto Sonhando Alto? Se você já concluiu o seu ensino médio, você tem o sonho de ir para a universidade e tendo condições financeiras ou não, a igreja tem um programa voltado para todos os jovens pré-universitários que passam durante 6 meses no projeto Sonhando Alto, levando a palavra de Deus através da literatura cristã, tendo assim uma experiência evangelística ímpar, de forma que ao final desses 6 meses, certamente, muitas experiências como estas poderão ser contadas. Esse projeto ele vai ter início no dia 26 agora deste mês, do mês de agosto. Do dia 26 ao dia 28 faremos um curso de capacitação. Se você é jovem e quer fazer parte deste programa, o Sael tem aqui algumas fichas, nós estaremos entregando a saída para que você possa tirar dúvidas, conhecer melhor, e aí nós estaremos entrando em contato com você para passar todas essas informações. Mas eu gostaria de abrir a Bíblia com você no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 3. Pegue a sua Bíblia aí agora e abra em Êxodo, capítulo 3. Se você não tem Bíblia, por favor, sente perto de alguém que tem, ou você que tem, procure alguém que não tem, e vamos todos participar de um momento da adoração, que é um momento que ninguém pode ficar de fora. É o momento da leitura da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros versículos que dizem assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo Moisés: Irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça queima, mas não se consome? Aqui nós vemos o pequeno relato da vida de um dos maiores personagens de toda a Bíblia. Quando se fala em Novo Testamento, 2 nomes aparecem, o nome de Jesus e o nome de Paulo, como os 2 principais personagens do Novo Testamento. Quando se fala de Antigo Testamento, aparece o nome de Moisés, mas aparece também o nome de Abraão, de Davi, de vários outros grandes personagens da Bíblia. Mas Moisés, ele não apenas foi um grande personagem da Bíblia, mas ele foi também uma figura bastante característica em toda a história do povo de Israel. Moisés, ele foi o homem de Deus para o seu tempo. Deus levantou Moisés para libertar o povo de Deus. Note que Moisés, ele tem algumas características muito parecidas com as características do Messias. Moisés, ele teve um nascimento profético, porque Deus havia prometido um libertador. Jesus também teve um nascimento profético. Moisés, ele foi perseguido logo após ter nascido. Jesus também foi perseguido até os 2 anos de idade, logo após seu nascimento. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Moisés também cresceu em muita sabedoria, estatura e graça diante das pessoas. Moisés estudou nas melhores escolas e se tornou um mestre daquela época. É interessante que Jesus veio ao mundo para salvar o mundo do pecado. Moisés veio ao mundo para salvar o povo de Israel do Egito. Jesus ficou no deserto 40 dias sem se alimentar. Moisés também ficou no deserto, lá no alto do Monte Sinai, 40 dias sem se alimentar na presença do Senhor. Ora, nós vemos mais características ainda, e talvez se você analisar um pouco mais a vida dos dois, você vai perceber ainda muita semelhança. Jesus morreu e ressuscitou. Moisés morreu e ressuscitou. Jesus foi para o céu, Moisés também. É interessante que quando Deus chama alguém para o seu tempo, para se levantar e dar a mensagem que este tempo precisa,
As características daqueles que vão em nome de Jesus são parecidas com ele. Nós ouvimos a história das crianças que fala de Enoque, alguém que decidiu ser parecido com Deus. Mas é interessante que ao ver a vida deste personagem, de Moisés, nós percebemos que a vida dele é dividida em 3 partes. A primeira parte, Moisés, ele achava que era. A segunda parte, Moisés achava que não era. E a terceira e última parte da sua vida, Deus fez Moisés ser. Como nós sabemos, Moisés ele cresceu como filho da filha de Faraó. E ele seria então o próximo faraó dentro da dinastia egípcia. O povo do Egito naquele tempo era o povo mais poderoso da face da terra. Era também o povo mais sábio. A ciência do Egito era muito avançada para os seus dias. Para você ter uma ideia, há relatos de historiadores de que na época dos faraós, a ciência era tão desenvolvida que já se realizavam cirurgias no cérebro e mais, usando já anestesia. Nós podemos ver que Moisés, ele então tomou conhecimento de tudo que o Egito dispunha para preparar o próximo faraó. No entanto, Moisés acabou num erro que muitas vezes eu e você, que também somos chamados por Deus, acabamos caindo. O erro de achar que nós somos alguma coisa, ou o erro de achar que Deus precisa daquilo que eu posso oferecer. Em algum momento na vida de Moisés, ele começou a se achar. Você conhece alguém que se acha? Geralmente alguém que se acha, as pessoas olham e dizem, olha, está vendo? Esse aí se acha. É arrogante, é presunçoso, é isso, é aquilo. E geralmente as pessoas não gostam muito de quem se acha. Moisés, em algum momento da sua vida, ele começou a se achar. E ele olhou para si mesmo e pensou, puxa, Deus realmente deve ser muito sábio, porque ele escolheu o melhor homem para ser o seu representante. Afinal, não tinha outro, porque eu é quem tenho conhecimento para isso. Moisés era douto na arte da guerra também. E como um grande general, ele podia traçar a melhor estratégia para libertar o povo de Israel. E talvez ele pensasse, Deus precisa das qualidades que eu tenho, porque é graças ao meu conhecimento, à minha influência, aos meus recursos, ao meu esforço, às minhas estratégias, graças a tudo isso é que Deus vai libertar o povo de Israel. Mas é interessante que às vezes nós pensamos que precisamos ter grandes capacidades para que Deus use eu e você nesta obra. No entanto, Moisés estava bem aquém daquilo que Deus gostaria para a sua vida. Uma coisa era certa, realmente Moisés era o escolhido de Deus. Realmente Deus tinha um plano fantástico e maravilhoso na vida deste grande homem. No entanto, esses planos não seriam dirigidos por ele, Moisés, seriam dirigidos por Deus. O povo de Israel não seria libertado pela mão humana, mas pelo poder divino. E eu quero dizer para você, querido irmão que veio nesta manhã, que Jesus vai voltar a este mundo, não porque eu e você anunciamos o Evangelho, mas porque esta é a vontade dele. E estando você disposto ou não, ele vai voltar. Fazendo você ou não o trabalho de Deus, ele vai voltar. No entanto, ele conta conosco, mas ele não olha para um servo e pergunta, tem você capacidades que eu possa aproveitar para pregar o Evangelho? Deus nunca perguntou qual a capacidade dos homens a que ele escolheu. Ele sempre perguntou, tem esse homem um coração íntegro? Eu posso colocar nos seus lábios as minhas palavras? Moisés achava que Deus estava interessado nas suas qualidades. E um dia, andando pelo reino do Egito, altivo e talvez soberano sobre si mesmo, olhando os outros talvez com a ponta do nariz assim, na linha do horizonte, ele vê um hebreu, alguém do povo de Israel sendo maltratado por um egípcio. E é interessante que quando você se acha ou acha que é muito importante, às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. E nesta obra da pregação do Evangelho, nunca, jamais um homem vai tomar o lugar de Deus. Porque Moisés tentou, mas não conseguiu.
Moisés olhou e pensou, eu preciso resolver esse problema, e ele resolveu, e nós conhecemos a história. E o que Moisés fez com o egípcio? Ele matou o egípcio, ele se colocou no lugar de Deus, porque o único que pode definir ou decidir se alguém morre ou vive, esse alguém é Deus. Moisés pensou, é agora a hora de usar as minhas capacidades, Deus vai ficar feliz comigo, eu vou lá agora, eu vou libertar esse hebreu que está sendo maltratado. E ele foi lá, pegou o egípcio e matou. Mas depois que ele mata o egípcio, e talvez ele percebe que não era essa a estratégia de Deus, não era esse o plano maravilhoso que Deus tinha para a sua vida. O relato bíblico diz que Moisés escondeu o seu pecado. Aonde Moisés escondeu o seu pecado? Na areia. Moisés esconde o corpo do egípcio na areia, porque toda vez que nós tomamos o lugar de Deus, ou achamos que somos tão importantes para Deus, no sentido de pregarmos o seu evangelho, de que Ele precisa daquilo que eu tenho para oferecer, nós acabamos pecando. E geralmente, isso já vem desde o Éden, geralmente quando pecamos, a nossa primeira tendência é esconder o pecado. Quando Adão e Eva pecaram e Deus procurava eles no jardim e eles se esconderam. Mas é interessante que quando eu olho para o Novo Testamento e vejo Jesus diante de Maria Madalena e diante de homens que queriam apedrejá-la, Jesus começa não a esconder pecados na areia, mas ele começa a revelar pecados na areia. E sabe, o vento sopra e Jesus escreve os pecados na areia, porque quando o vento sopra, o vento ele apaga os pecados pelo perdão e a misericórdia maravilhosa de Jesus Cristo. Mas quando o pecado ele é escondido na areia, o mesmo vento que sopra o pecado de Maria Madalena, é também o vento que revela o pecado de Moisés. E no dia seguinte a notícia chega aos ouvidos de Faraó, e Faraó então dá o veredito, este homem deve morrer. E agora Moisés inaugura a segunda parte da sua vida. Foram mais 40 anos. E a Bíblia diz que depois de ele ser perseguido por Faraó, Moisés fugiu. Sabe, Moisés estava fugindo do exército de Faraó. Moisés estava fugindo da responsabilidade que ele tinha como libertador de Israel. Mas Moisés estava fugindo de Deus. Quando eu e você estamos longe de Deus, fazendo a nossa própria vontade, nós acabamos nos distanciando de Deus. E eu quero que você olhe para mim em um momento e pense nesta pergunta: há quanto tempo você tem fugido do chamado que Deus tem para a sua vida? Há quanto tempo você tem relutado, porque Deus tem te chamado, tem te dado um ministério talvez nesta igreja, talvez tem te feito convites para você ser um testemunha viva do seu evangelho, mas nós fazemos às vezes na nossa vida como Moisés fez naquele dia. Moisés fugiu, e nós vivemos fugindo do chamado, da responsabilidade que Deus deu aos homens, mas que os anjos gostariam de fazer. Moisés fugiu e agora nós nos deparamos com o capítulo 3 que nós lemos ainda há pouco. Moisés se tornou agora um pastor de ovelhas, porque Deus precisava lapidar o caráter do seu servo. Deus precisava ensinar Moisés, sabe por qual método pedagógico? O método da desaprendizagem. Como assim, pastor? Moisés precisava desaprender de ser ele mesmo. Moisés precisava desaprender de tudo que ele havia aprendido no Egito, porque no Egito, onde Moisés vivia, tudo que ele aprendia era olhar para si mesmo. E agora Moisés ele precisa aprender a depender de Deus. Moisés também, para liderar o rebanho do Senhor, ele precisa desenvolver paciência e mansidão. E Deus deu a Moisés o ofício que mais prepara alguém para ser manso: pastor de ovelhas. Sabe, analisando um pouco a vida das ovelhas, eu imagino que deveria ter sido dado um nome trocado. O burro deveria se chamar de ovelha e a ovelha deveria chamar burro, porque a ovelha é muito mais burra do que o próprio burro. Porque, veja bem, se você está com um grupo de ovelhas apacentando e no meio do caminho tem um buraco, a primeira ovelha não sabia de nada, ela vai e cai. A segunda ovelha cai também, a terceira também cai, e se
o pastor não tiver muita paciência, ele perde todo o seu rebanho por causa de apenas um buraco. Elas não aprendem com os erros dos outros. Se Moisés não aprendesse a lidar com animais, jamais teria aprendido a lidar com o rebanho vivo do Senhor, feito de seres humanos. Deus precisava preparar. E aqui eu estou falando para a gente nesta manhã que Deus tem preparado para a sua obra. Deus tem chamado homens e mulheres que se levantem neste tempo que se chama hoje, para serem testemunhos e testemunhas do Evangelho de Cristo neste mundo. De que forma Deus tem preparado você? Para Moisés, ele teve que torná-lo um pastor de ovelhas. E agora Moisés andava ali já achando que ele não era mais. Moisés agora achava que um dia Deus havia tido um chamado para ele, mas que esse chamado agora já estava obsoleto, já não contava mais. Moisés levava a vida dia a dia como se Deus não tivesse mais um propósito na sua vida. Eu não sei quantas vezes você já fugiu de Deus. Eu não sei quantas vezes Deus já se manifestou na tua vida, chamando você para tomar parte ativa na sua obra da pregação do Evangelho. Mas sabe, Deus nunca esqueceu dos propósitos maravilhosos que Ele tinha para a vida de Moisés. E Ele não vai se esquecer do propósito que Ele tem para você. E um dia Moisés estava ali andando no deserto. E no deserto é muito comum você ver algum arbusto pegando fogo. Porque a temperatura durante o dia ultrapassa às vezes os 50 graus. E há relatos do maior deserto do mundo, o Saara, de ter chegado já a 70 graus Celsius. Por isso, por ser muito seco e quente, pegar fogo no arbusto é coisa simples. Não chamaria a atenção de Moisés, mas Moisés ele anda agora pelo deserto com as suas ovelhas e ele percebe que há um arbusto, uma sarça que pega fogo. Mas enquanto ela queima, ele percebe que ela permanece intacta. Isso sim chamou a atenção de Moisés. Como Deus tem chamado a sua atenção para que você olhe para Ele. Deus precisou se manifestar no meio do deserto para Moisés, para dizer: Moisés, olhe para mim, Moisés. Moisés, chegue mais perto de mim, Moisés. Eu tenho um plano, eu tenho um sonho para a tua vida, Moisés. Qual é o sonho que Deus tem para a sua vida? De que forma Ele tem se manifestado no teu viver? Será que Deus precisa colocar fogo numa sarça que não se consome, para que a sua atenção seja chamada? Será que as mensagens que vimos, lemos e ouvimos aqui na igreja não são suficientes para dizer para você: Deus tem um plano na sua vida? E nos planos de Deus, você é alguém que anuncia a sua volta. Você é alguém que anuncia o Evangelho. Porque os planos de Deus, eles são para a sua honra e para a sua glória, mas são também para a tua felicidade eterna ao lado de Jesus Cristo. Sabe, Moisés agora no verso 4 diz aqui que, verso 3 diz: eu vou ir até lá para ver por que a sarça queima, mas não se consome. E quando Moisés chega um pouquinho mais perto da sarça, Deus diz para Moisés: Moisés, pare aí. E Moisés para. Talvez estupefato, talvez a primeira vez que ele tenha ouvido a voz de Deus de fato. E ele diz: mas como me chama a atenção e agora eu não posso chegar perto? E Deus agora dá uma ordem para Moisés que eu gostaria que você pensasse. Deus diz: Moisés, tire dos seus pés suas sandálias, porque este lugar, Moisés, é um lugar santo. Moisés, quando deixou o Egito, ele deixou a coroa, ele deixou o palácio, ele deixou os amigos, ele deixou o dinheiro, os recursos, tudo que ele tinha. Mas Moisés insistia em andar ainda longe de Deus com um par de sandálias velhas do Egito, que levavam Moisés a caminhos que muitas vezes a Bíblia chama de caminhos tortuosos, que no final são caminhos de morte. Quais são as sandálias sujas e velhas do pecado que você ainda tem usado, que ainda impede que Deus fale ao teu coração, que ainda impede que você veja a glória de Deus como Moisés queria ver naquele dia? Para onde essas sandálias têm te levado? Tem te levado rumo ao sonho e o propósito que Deus tem para a sua vida? Ou será que essas sandálias sujas e velhas do pecado, elas têm te afastado tanto de Deus que talvez você não queira mais ver a glória dEle?
E talvez levar a vida apenas de um cristão que, para o seu encargo de consciência, senta no banco semanalmente para ouvir mensagens e sair com o seu coração acalentado pela mensagem que ouve. Quem sabe não há milhões ou milhares de pessoas lá fora que precisam ouvir a mensagem que você já conhece também. Sabe, talvez a única coisa que Moisés ainda tinha, que era do Egito, ele tirou, porque agora ele não era mais um homem que se achava. Pelo contrário, ele achava que não era mais. Ele achava agora que Deus não tinha mais grandes planos, e ele já não tinha mais muita coisa na vida. O que vai fazer falta? Mais um par de sandálias velhas. Moisés, ele abre mão e ele se coloca agora com o coração disposto diante de Deus. E se você ler o restante do capítulo 3 na sua casa depois, você vai perceber um diálogo entre Deus e Moisés. E é interessante que quando nós abrimos mão das sandálias do pecado desta vida, nós nos preparamos para ouvir os propósitos mais acalentados no coração de Deus. Deus agora começa a falar para o seu servo, seu profeta, o homem de Deus para aquele tempo. Deus começa a dizer: sabe, Moisés, os meus planos para aquele meu povo. Ah, Moisés, aquele povo tem clamado a mim, Moisés, e eu quero te segredar uma coisa, Moisés. Eu não aguento mais de saudade do meu povo. Moisés, aquele povo gemeu tanto que o seu gemido chegou até mim, e Deus começou a contar para Moisés. E agora no verso 10, Deus faz o chamado para Moisés. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 3 de Êxodo, verso 10. Deus diz assim: Moisés, vem, que diz na sua Bíblia, vem o quê? Agora. Talvez você e eu estamos adiando o chamado de Deus. Olha, pastor, este ano não. Olha, converse com a comissão da igreja, este ano eu não quero nenhum cargo. Olha, este ano eu ainda não vou distribuir os livros, A Grande Esperança. Este ano eu ainda não vou dar estudos bíblicos. Irmã Patrícia, eu não estou preparado. O chamado de Deus não é: Moisés, quem sabe amanhã você passa por aqui, Moisés, e a gente vai ver uma estratégia de libertar o povo. Não. O chamado de Deus para Moisés é: vem agora. Só que o primeiro chamado de Deus não é para você ir anunciar, não era para Moisés ir libertar o povo. O chamado de Deus é: Moisés, vem até mim e beba de graça da fonte da água da vida. Ninguém pode sair ao mundo a anunciar a mensagem do Evangelho de que Cristo vai voltar, se primeiro essa pessoa não vir, e ela então transbordar a sua vida diante de Deus, e sentir a experiência do convívio diário com o Todo-Poderoso. E depois que ela estiver cheia, o chamado de Moisés continua, e Deus diz: Moisés, vem agora e eu te enviarei. Mas antes de te enviar, Moisés, você precisa vir. É interessante que Moisés já não esperava mais esse chamado de Deus. Moisés já não acreditava mais naquilo. E agora esse chamado pega Moisés de surpresa. E nos versículos seguintes, o que Moisés faz para Deus não é dizer, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Moisés começa a dizer para Deus que ele não podia. Em outras palavras, Moisés começa a dar para Deus um monte de... Quer dizer que toda vez que Deus chama você e você não vai, tudo que você falar não passam de... É você que está dizendo. Não passam de desculpas. Porque se Deus está chamando, Ele sabe quando é o tempo certo. É Deus quem determina se você está preparado ou não. Moisés começou a dizer, sabe, Israel? Moisés olha para Deus e começa a dizer: mas Senhor, eu não sei mais falar a língua dos egípcios, já tem 40 anos, eu já esqueci como é que fala. Eu precisava de um cursinho preparatório. Sabe, Senhor, eu já não tenho mais as capacidades que eu tinha, as influências que eu tinha no Egito, eu não tenho mais recursos, como é que eu vou tirar o povo de Deus? E Moisés começa a reclamar, a dar desculpas, até que chega o capítulo 4, verso 2, e Deus, talvez um pouco impaciente com Moisés, Deus faz uma pergunta no verso 2 do capítulo 4. Deus faz uma pergunta: Moisés, o que é isso que tens? E sabe, essa pergunta não era para Moisés responder, era apenas para pensar. São as retóricas de Deus.
Deus não pergunta para Adão e Eva onde estás, porque ele não sabe onde Adão e Eva estavam. Deus sabia onde Adão e Eva estavam, no entanto, Deus pergunta: onde estão? Onde estão vocês? Era uma pergunta que demonstra que Deus está interessado em ajudar. É uma pergunta retórica, e Deus pergunta a Moisés: o que você tem na mão? E Moisés responde: um bordão, outras traduções está escrito uma vara. E agora essa pergunta faz Moisés pensar. E Moisés olhou para aquela vara e pensou: sabe, eu já estou com quase 80 anos, e tudo que eu construí em toda a minha vida foi nada. Tudo que eu tenho de fato que é propriedade minha é uma vara. Nem mesmo aquele par de sandálias não é mais meu, porque o Senhor mandou eu tirar. E Moisés percebera que passara os últimos 80 anos da sua vida fugindo de Deus. O capítulo 3 que nós lemos diz que Moisés apacentava as ovelhas de quem? Do seu sogro. Por isso o rebanho não era dele. A casa que Moisés morava não era dele. Sabe, o camelo que Moisés andava naquele deserto também não era dele, nem mesmo a esposa que havia se casado com ele não era dele. Tudo pertencia ao chefe da tribo, chamado Jetro, que era seu sogro. Moisés percebeu: eu não tenho nada. Talvez eu e você estamos olhando para dentro de nós agora e perguntando: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Sabe, eu não tenho coragem de pregar para alguém. Eu não tenho coragem de dar um estudo bíblico. Sabe, Senhor, eu acho que eu não tenho nenhuma característica, nenhuma capacidade. Há jovens que me procuram e dizem: pastor, eu acho que eu não nasci para isso, pastor. Não é para mim. Eu não estou preparado. Moisés percebeu que não tinha mais nada que pudesse interessar a Deus. Nem mesmo o seu conhecimento, nem mesmo a sua língua sofisticada, nem mesmo seus recursos. Moisés não tinha nada. Tudo que Moisés entregou para Deus naquele dia foi um pedaço de pau. Sabe, esta vara poderia ser na mão do faraó um cetro de ouro, aí ela teria valor. Mas a vara de Moisés, ela tinha mais ou menos 1 metro, 1,10 m, que só servia mesmo para apacentar ovelhas. Se ele fosse um grande líder de uma tribo, o grande líder de uma tribo, ele usava uma vara, e quando ele levantava a vara, todo mundo ficava em silêncio, porque o líder ia falar. Moisés não era o líder de uma tribo. Se ele fosse um grande rei, ele virava a vara, o seu cetro de ouro, e ele decidia se alguém deveria morrer, se alguém deveria ser preso, se alguém deveria viver. Mas aquela vara de Moisés era um pedaço de pau que para nada mais servia a não ser apacentar ovelhas. Pois Deus disse a Moisés: isto é tudo, Moisés. Isto basta. Porque a obra será feita não com as suas capacidades e nem com os custosos embelezamentos que há no mundo, mas a obra será feita segundo o poder de Deus, o Todo-Poderoso. E Deus diz para Moisés nos versos subsequentes do capítulo 4, Moisés, jogue a vara no chão. E Moisés jogou, e a vara se transformou no quê? Numa serpente. E a Bíblia diz que Moisés fazia o que da serpente? Moisés, depois de tanta coisa que Deus fez na sua vida, depois da maneira como Deus se manifestou, Moisés, você ainda continua fugindo? A Bíblia diz que Moisés fugia dela. Talvez mesmo Deus provando e se manifestando na minha vida e na sua vida, nós ainda continuamos fugindo e dizendo: não, a diretora do trabalho missionário vai estar lá, eu não preciso ir. Sabe, outros vão ser coportores no projeto Sonho do Alto, eu não preciso ir. Sabe, muitas pessoas vão conhecer a mensagem, mas por outros, porque eu não estou preparado. E a Bíblia diz que Moisés fugia dela, até que Deus deu uma ordem. Moisés, você agora vai pegar a serpente. Mas você vai pegar a serpente por onde? Bom, qualquer um de nós, até mesmo uma criança, sabe que serpente a gente não deve nem chegar perto. Mas se tiver que pegar uma serpente, você tem que pegar ela por onde? Pela cabeça. E Deus, Ele faz com que a sabedoria humana se torne loucura. Porque Deus usa as loucuras deste mundo
para confundir os sábios. E ele diz: Moisés, pega a serpente pela cauda. Agora Moisés começava a entender o que é confiar em Deus, o Deus que faz a obra, o Deus que capacita os seus escolhidos. E Moisés pega a serpente pela cauda e ela volta a ser uma vara. Com aquela vara Deus faz grandes maravilhas, porque agora Moisés vai até o Egito, chega diante de Faraó e diz: Faraó, liberte o meu povo. Faraó diz: eu não liberto. E Deus então diz: Moisés, pegue a vara, Moisés. E Moisés pegou aquela vara e tocou nas águas do Nilo, que se transformaram em sangue. Deus faz de uma vara sem valor o seu instrumento de teofania, de manifestações sobrenaturais de Deus. Agora Moisés volta diante do Faraó e diz: liberte o meu povo. E o Faraó diz: não. Então Deus diz: olha, Moisés, toque com esta vara no pó da terra. E o pó da terra se transformou em piolho. E depois de tantas pragas mandadas ao Egito, coisas que Deus fazia para libertar o seu povo, enfim, Faraó liberta o povo. E agora Moisés sai adiante do povo, e o povo sai seguindo ele, e eles saem apressadamente em direção ao deserto. Mas antes, Moisés para e percebe que tem ali um mar na sua frente, o Mar Vermelho. Moisés olha para trás e percebe que as tropas do Egito já vêm atrás dele. Moisés olha para todos os lados, e aonde ele não vê água, ele vê exércitos e cavalheiros de Faraó. E sabe, quando nós olhamos para todos os lados e não vemos saída, Deus diz: olhe para cima. E quando Moisés olha para cima, Moisés clama a Deus por libertação. E Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem, pegue a sua vara, Moisés, e toque na água, porque hoje o Mar Vermelho vai se abrir. E o povo passou em terra seca, porque Deus fez grandes milagres com algo ou alguém que se achava sem valor, sem capacidades, sem características que poderiam ser usadas. Sabe, Deus não pergunta quais são as suas capacidades, quais são os seus talentos. Deus pergunta: tem você um coração íntegro? Posso colocar nos seus lábios as minhas palavras? Moisés continua peregrinando pelo deserto, e o povo sente sede naquele deserto árido e causticante. E agora Moisés chega a um lugar e Deus diz: Moisés, pegue a vara e bata na rocha, Moisés. Moisés bate e sai água. Numa outra ocasião, de novo, o povo estava com sede. Dessa vez Deus diz a Moisés: Moisés, use de paciência, dessa vez você não vai bater na rocha. Dessa vez eu quero que você apenas fale a rocha. Mas Moisés desobedeceu a ordem de Deus. E Moisés feriu a rocha 2 vezes. E Deus diz a Moisés: Moisés, por causa disso, Moisés, você não vai entrar na Canaã. Pelo que você sonha, pelo que você luta, em que você acredita? Moisés passou 40 anos no deserto sonhando com Canaã, sonhando libertar um povo para conquistar uma terra que havia sido prometida por Deus. Será que você que sonha com a Canaã celestial não tem bons motivos para sair daqui hoje, anunciando o evangelho aos 4 cantos desta cidade, dizendo que Jesus vai voltar? Sabe, Moisés agora chega ao final da sua vida. E talvez você comece a se perguntar: mas pastor, qual é a recompensa de alguém que dedica a sua vida por um ideal? O ideal de anunciar a palavra de Deus, de liderar o povo de Deus. No final da vida de Moisés, Deus chama Moisés no cantinho da sua vida. Um dia todos nós seremos chamados no cantinho da nossa vida. E agora Deus diz para Moisés: Moisés, te prepara, porque você hoje vai descansar. Hoje você vai morrer. E Moisés subiu então o monte de Pisga. E lá do alto do monte, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, o povo já está à beira do Jordão. Do outro lado é a terra prometida, mas eles não conseguem ver, Moisés. Moisés, olha para este lado. Eu imagino que naquela manhã o sol que nascia bate nos olhos, e podemos ver o brilho nos olhos de Moisés quando ele olha para as planícies e os vales e as montanhas da terra prometida.
E Moisés percebe que tudo que os espias haviam falado quase 40 anos antes ainda era pouco diante daquela terra linda e maravilhosa. Eu posso imaginar um velho profeta que dedicou a sua vida para salvar o povo de Deus. Quando ele olha para Canaã, o coração de Moisés pulsa mais forte, porque Moisés havia vivido a sua vida inteira com os olhos em Canaã. Como você vive a sua vida? Onde estão os seus olhos? Onde está o teu coração? Quando se falava a palavra Canaã, o coração de Moisés batia mais forte, porque era por isso que ele vivia, era por isso que ele trabalhava. Mas depois de ter tão bela visão, Deus diz: Moisés, agora você vai dormir, Moisés, você vai descansar. Moisés já não era mais um impetuoso, já não ia mais brigar com Deus. Moisés aceita que os propósitos de Deus, mesmo ele não entendendo, os propósitos de Deus são os melhores para a sua vida. E agora aquele velho e cansado profeta, talvez ele se deita ali no alto, no pico do Monte Pisga. E naquele dia Moisés descansou. E sabe, o livro Patriarcas e Profetas fala que logo após Moisés ter dormido, ter morrido, alguém veio requerer o corpo de Moisés. Até então o mundo nunca havia visto nem ouvido falar de ressurreição. E agora alguém veio requerer o corpo de Moisés para dizer para Deus: está vendo? Mesmo Moisés não mereceu Canaã, porque Moisés pecou, feriu a rocha, que significa Jesus Cristo. E o diabo veio naquele dia requerer o corpo de Moisés. Mas no livro de Judas, na sua Bíblia, no versículo 9, diz que o próprio Miguel, Jesus Cristo, desce do céu em defesa daquele que trabalhou a vida inteira para salvar um povo. E repreende Satanás e diz: com este homem você não tem parte nenhuma. E repreendeu Satanás. Porque aqueles que se dedicam de coração à obra do Senhor e colocam o seu coração nas mãos do Senhor, permitindo que Deus seja Deus na sua vida e que seus propósitos se cumpram na vida de cada um de nós, os que assim fazem, esses têm uma recompensa maior. Naquele momento, o próprio Jesus Cristo pega o velho profeta pela sua mão e reergue ele da morte, coisa que ainda nunca se havia ouvido falar que alguém havia ressuscitado. Mas Deus ressuscita Moisés e diz: Moisés, você olhou para Canaã, Moisés? Olhei, Senhor. O Senhor vai me dar uma chance, eu vou para lá? Não, Moisés. Eu quero que você olhe para este outro lado, Moisés. E Deus mostra para Moisés a Canaã que olhos nenhum viram, ouvido nenhum ouviu e jamais penetrou no coração humano. E Moisés contempla a Canaã celestial, a Canaã que eu e você sonhamos, a Canaã pela qual eu e você estamos vivendo nesta terra, com os olhos em Canaã. Não é esta mesma visão que Moisés teve, não é a visão que você quer ter. E naquele dia Deus levou Moisés para morar consigo nas mansões celestiais. Porque todo aquele que anuncia o nome do Senhor e se entrega a Ele, este tem uma recompensa que jamais reconhecimento humano poderá pagar, jamais o dinheiro poderá saldar, jamais poderá se recompensar alguém com coisas perecíveis deste mundo. A nossa recompensa não é daqui. E sabe, me emociona quando eu ouço e vejo o trabalho de um colportor, de colportores como vocês viram aqui no vídeo que assistiram. A recompensa desses moços e moças. Talvez alegre o nosso coração saber que 4 dessas pessoas vão se batizar. Mas a recompensa deles é quando chegarem no céu e poderem ver um povo que foi tirado do Egito e foi colocado em Canaã, porque Deus tinha um sonho e um propósito na vida de pessoas que anunciaram a mensagem a estes. Eu quero convidar de novo o Tiago para cantar. E segundo o que o Tiago me disse, a música do final é uma música sobre chamado. Eu queria que você meditasse. Eu queria que você se imaginasse o Moisés de hoje, homens e mulheres para este tempo.
E eu gostaria de deixar um apelo específico aos jovens desta igreja. Nós ainda precisamos de pelo menos 2 jovens que se disponham a fazer parte do projeto Sonhando Alto para este período. A partir do dia 26 de agosto e até o final do ano, são 6 meses tendo uma experiência evangelística, anunciando às pessoas que Jesus vai voltar através da literatura. Mas quero deixar um segundo apelo. Talvez você que não vai ser um comportor, mas é um membro desta igreja, Deus tem um sonho e um propósito e uma obra para você realizar aqui. Eu não sei em qual departamento, eu não sei se é levando o livro A Grande Esperança ou dando um estudo bíblico, eu não sei se é desenvolvendo um ministério de oração intercessora, eu não sei, mas Deus tem um propósito e um sonho para a sua vida. Que Deus abençoe. Amém. É só um passo, uma decisão, um aceno pra sua vida encontrar valor que é pleno, pra ir em busca de um tesouro, trocar o velho pelo novo, descobrir que a vida pode ser tudo aquilo que não foi, e de repente começar a cantar como nunca antes, e perceber novas cores que não via antes. É só um passo, um passo. É só um passo na direção de quem te ama. É só um passo e deixar pra trás o que te prende. É só um passo e chegar mais perto do Pai e seu amor tão terno. Um passo e ficar mais longe do mal e seus cruéis enganos. Porque é difícil derrotar a voz da descrença, e é tão fácil continuar vazio na incerteza. Porque corremos para a morte como se a vida fosse sorte, se o grande preço alguém pagou lá naquela cruz de dor. E esse Deus quer convidar você nesse mesmo instante. Quer ofertar uma nova vida, outra chance. É
só um passo. Um passo. É só um passo na direção de quem te ama. É só um passo e deixar pra trás o que te prende. É só um passo e chegar mais perto do Pai e seu amor tão terno. Um passo e ficar mais longe do mal e seus cruéis enganos. É só um passo na direção de quem te ama. É só um passo e deixar pra trás o que te prende. É só um passo e chegar mais perto do Pai e seu amor tão terno. Um passo e ficar mais longe, longe do mal e seus cruéis enganos, e perto do só um passo. Obrigado, Tiago. Obrigado aos departamentos que prepararam esta linda homenagem para os pais. E que Deus abençoe a sua vida. À porta, eu e o Israel estaremos tirando dúvidas, explicando melhor para aqueles que tiverem interesse de se tornarem comportores no projeto Sonho do Alto. Mas que a mensagem desta manhã tenha servido para causar um impacto na sua vida, de ser uma testemunha de Deus nesta terra, com a visão em Canaã. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelos exemplos que o Senhor deixou na Tua palavra de homens que não se compram e não se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam fiéis ao dever, como a bússola é ao polo. Que esta igreja, Senhor, também seja como Moisés, como tantos outros que se gastaram e se deixaram gastar para anunciar o Teu Evangelho. Abençoe cada família que veio aqui hoje Te adorar, e que ao sair, Senhor, saiam acalentados pelo Espírito Santo que se moveu entre nós nesta manhã. Continue conosco nas horas que ainda restam deste dia santo. São bênçãos que nós oramos em nome de Jesus. Amém.